Olá, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui porque muitos alunos, muitas pessoas perguntam se eu invisto em ação e a forma que eu invisto em ação. Então eu vou explicar um pouco melhor o que é uma ação e a forma que eu, José, faço meus investimentos em ações. Atualmente eu tenho boa parte do meu patrimônio em ações, porém para explicar a forma que eu invisto é preciso que você entenda o que é uma ação. Uma ação nada mais é do que um pedaço de uma empresa, ou seja, se você comprar uma ação, você está sendo sócio de uma empresa, está comprando parte dessa empresa. Então, a ação é isso, você ao comprar uma ação, você está sendo sócio de uma empresa, comprando parte dessa empresa. Só que aí, para você investir nas ações, em ações, existem alguns métodos, existem algumas técnicas e algumas metodologias. Basicamente, o investimento em ação pode ser dividido em dois grandes grupos, né? Você pode investir em ação por meio da análise técnica ou análise gráfica, que é assim também chamada, ou por meio da análise fundamentalista. O que é análise técnica ou análise gráfica? A pessoa vai pegar o preço, né, a oscilação passada do preço da ação, colocar num gráfico e, com base nessa oscilação passada, tentar identificar qual será o comportamento futuro dessa ação. Basicamente isso, né? Tem várias modalidades e estratégias de como é feita essa análise técnica, mas basicamente isso. E qual é a ideia nessa análise técnica? É você comprar a ação por um preço e vender ela por um preço mais alto. Sei lá, eu compro a ação por R$10 e vendo ela por 10,10, por exemplo, R$10,10, e aí ganharia 10 centavos por ação. Se eu compro 1.000, 2.000 ações, basta multiplicar esses 10 centavos pela quantidade de ações que eu comprei. Essa é a análise técnica, que está pensando no curto prazo. Muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de análise compram ação em questões de minutos, essa mesma ação que ele comprou ele já vende para obter um lucro. Quando você compra e vende a ação no mesmo dia, a gente chama isso de day trade, né? Você está fazendo um trade dentro do mesmo dia, day trade. Às vezes você pode passar mais de um dia com essa ação e tem outros nomes, position trade, scalp trade, então tem vários nomes para quem faz isso. Então isso é análise técnica, você compra a ação e vende num curto período de tempo para ganhar dinheiro com a oscilação do preço dessa ação. Eu não faço esse tipo de investimento, eu não faço análise técnica, eu não faço análise gráfica, eu não trabalho com ação nessa metodologia, né? Nada contra, tem várias pessoas que fazem, que ganham dinheiro com isso, existem diversos cursos na internet que você pode fazer, mas eu não trabalho com esse tipo de análise. Eu trabalho com o que a gente chama de análise fundamentalista. E o que é isso? Eu compro a ação para realmente ser sócio da empresa, para ter essa ação no longo prazo. E para comprar essa ação, eu vou analisar os fundamentos da empresa, a capacidade de gerar receita, gerar crescimento, o endividamento da empresa, o diferencial competitivo, a governança corporativa. Então eu vou analisar a empresa como uma empresa mesmo, que vai crescer, que vai se desenvolver e gerar lucro, e vou comprar as empresas que eu acredito que terão essa capacidade de crescimento, geração de lucro, geração de receita. Ou seja, eu vou analisar os fundamentos da empresa. E aí, na minha ideia do que eu faço de investimento, é o que a gente chama de buy and hold, que é você comprar e manter essas ações enquanto a empresa for boa, enquanto a empresa apresentar os fundamentos que me fez escolher por ela. Então pensa comigo aqui, ó, quando você compra uma ação, você é dono da empresa, né? Você é dono da empresa. E aí, como você é dono da empresa, você tem direito, por exemplo, a receber parte do lucro da empresa, porque você é dono. Então eu, quando compro ação, eu penso justamente isso. No longo prazo, vou comprar uma empresa, sei lá, por um preço de R$10, vou ficar com essa ação em carteira, e no futuro, essa ação, como a empresa é boa, vai valer, sei lá, R$30, R$40, né, no longo prazo, 15, 20 anos, se possível nunca vender essa ação, ficar com ela sempre na carteira. E nesse período em que eu tenho essa ação, eu vou recebendo os lucros que a empresa vai distribuindo, que a gente chama de proventos, né, ou dividendos. Os proventos podem ser juros sobre capital próprio e dividendos, ou seja, a empresa vai te remunerar em lucro, vai distribuir lucro, e você como acionista vai ficar com parte desse lucro. E aí a estratégia é essa, do buy and hold, é você comprar e manter essas ações para o longo prazo. E aí você vai escolher boas empresas, com boa governança, com capacidade de gerar lucro, baixo endividamento. E aí tem várias empresas no mercado. E o interessante de entender o buy and hold, eu acho que é a parte fundamental, é o seguinte: a gente vê a todo momento no mercado
a oscilação do preço das ações. Sei lá, a reforma da Previdência não vai passar, as ações caem, a reforma da Previdência vai passar, as ações sobem, né? O índice Bovespa sobe, ou seja, boa parte das ações da empresa sobe. Sei lá, tem um escândalo da Vale, a ação cai, mas depois a ação volta a subir. Então, no curto prazo, as ações vão variar. No curto prazo, as ações vão variar por conta da oferta e da demanda. No longo prazo, o preço das ações sempre acompanhará o lucro. Se a empresa vai tendo lucro crescente no longo prazo, as ações, o preço dela também crescerá. Se a ação no longo prazo, né, se a empresa no longo prazo começa a ter uma queda nos lucros, consequentemente, o preço dessas ações também cairá. Então a ideia é você comprar boas empresas, montar a sua carteira pensando no longo prazo, porque no longo prazo o preço dessas ações vai subir. Então você vai ter duas frentes de ganho quando você compra essa ação no buy and hold, ou nesse longo prazo. A primeira frente de ganho, comprei a ação por R$10. Se a empresa for boa e crescer lucro no longo prazo essa ação vai valer 20, 30, 40, 50 reais. Não sei, né? No longo prazo essa ação vai valorizar. E além dessa valorização da ação que a gente vai ter no longo prazo, a gente vai receber também ao longo desse período parte do lucro da empresa. Então a gente tem duas formas de ganhar dinheiro quando a gente faz o buy and hold. Recebimento dos dividendos, do lucro da empresa em forma a gente recebe em dinheiro na nossa corretora, e também a valorização da ação no longo prazo. Então essa análise que eu faço, análise fundamentalista, vou ver os fundamentos da empresa, como eu falei, né? Receita, capacidade de gerar lucro, de ter um diferencial no mercado, a governança da empresa e uma série de fatores que vão demonstrar que a empresa é boa para você manter no longo prazo. Então todas as minhas ações que eu tenho hoje, eu compro pensando no longo prazo. Até hoje eu nunca vendi uma ação, sempre compro e deixo pensando no longo prazo. Essa é a minha estratégia, é o que eu chamo de buy and hold, né? Existem dentro da análise fundamentalista outros tipos de estratégia, como Value Invest e alguns tipos de análise diferentes, que levam em consideração o preço da ação. No meu caso, eu não levo em consideração o preço da ação, eu simplesmente compro todo mês, separo um dinheiro e com base nas minhas estratégias eu identifico aquela ação que eu acho que eu devo comprar. Mas aí a estratégia do buy and hold seria assunto para outro vídeo, mas a ideia de comprar a ação é essa: compro hoje, seguro por longo prazo. A ação, se a empresa for boa, a ação se valoriza, eu ganho dinheiro, e nesse período de tempo eu vou ganhando os dividendos. Por exemplo, o Bradesco paga dividendos mensais, Itaúsa paga dividendos trimestrais, Petrobras paga dividendos trimestrais. Algumas empresas pagam dividendos, né? Distribuem esse lucro uma vez por ano. Não é dica de empresa, não estou falando para você comprar as empresas, estou te demonstrando que periodicamente você vai receber, com base na quantidade de ações que você tem da empresa, parte do lucro que ela gera, e assim ao mesmo tempo, no longo prazo, essas ações vão se valorizar, né? Espera-se que elas se valorizem, a gente compra ação de boas empresas para que elas se valorizem. Beleza? Então, essa é a estratégia que eu tenho de ações, tenho uma boa quantidade de ações em minha carteira. Tendo qualquer dúvida, só é falar que a gente responde nos comentários. Grande abraço!